Olá! Por um mundo onde as mulheres sejam fraternalmente resgatadas da situação de submissão e abandono que o patriarcado e o machismo as colocaram, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. A política profissional reflete uma comunidade patriarcal e machista. Isso faz com que, nas repúblicas, um número enorme de homens ocupe quase todas as cadeiras dos parlamentos, dos cargos do executivo e do judiciário. E além dessa ocupação que por si só já é um retrato de uma injustiça, esses homens acabam por intimidar as poucas mulheres que corajosamente os enfrentam de igual para igual. Há sempre um comentário depreciador, uma postura meio canalha e até mesmo um sentimento de que elas estão lá por uma concessão deles e não por um direito legítimo, historicamente negado. O tema da presença da mulher na política foi escolhido pela nossa produção para o programa de hoje, quando apenas encerramos um duro período eleitoral, com tantos episódios lamentáveis de política de péssima qualidade. Também nisso há uma esperança enorme na presença da mulher na política, para dar a ela a qualidade que ela tem e que os homens, pelas suas práticas, acabaram tirando dela. Para conversar conosco sobre a participação da mulher na política, convidamos Ava Santiago, vereadora de Goiânia, capital de Goiás, exercendo o seu primeiro mandato na Câmara Municipal. Eu fui procurar a biografia da Ava Santiago e, apesar de encontrar muitas qualificações e lutas que vamos conhecer mais na conversa de hoje, vou ficar com a biografia mais singela que encontrei. Ava Santiago é socióloga, ativista por mulheres e pela escola pública, evangélica pela laicidade, mãe do Davi e esposa do Gui. Ava, é uma honra muito grande para mim receber você aqui no programa parlatório. Hoje é um dia muito especial porque encerramos, hoje foi o dia de votação do segundo turno dessas eleições quase gerais, um período duro de discussão no Brasil que nos mostrou o quanto ainda estamos precisando de educação em todos os sentidos. E muitas mulheres lembraram isso nessa campanha. E eu começo com isso. Como você viu a representatividade das mulheres nas eleições gerais de 2022? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É sempre importante construir esse espaço aqui com vocês. Não é a primeira vez que eu dou as caras na programação aqui da TV Divino Pai Eterno, e eu acho que o que vocês fazem é de uma seriedade, de um compromisso com a notícia, com os fatos muito grande. E por isso que sempre que sou convidada, a agenda pode estar tranquila ou apertada, eu dou um jeito de qualquer forma, porque me faz bem estar em um veículo com esse nível de responsabilidade, com o entendimento público das coisas, né? Certo. Olha, muitíssimo obrigado pelas palavras positivas que você falou a respeito do nosso trabalho. É uma honra e a recíproca é verdadeira. Nós procuramos você porque você é uma voz pública que nós respeitamos muitíssimo. E você tem toda a razão. Mulher na política tem a ver não somente com a ocupação de cargos públicos, mas com o fazer da política em toda a sociedade, né? Eu queria falar da sua experiência precoce. Eu li isso. Ainda pré-adolescente, lá no Rio de Janeiro, você foi prefeita mirim. O que isso representou para você e o que pode significar para as meninas de hoje esse tipo de experiência, Ava? Olha, Padre Rafael, eu preciso dizer que foi uma experiência de amadurecimento político, porque eu fui disputando presidência do Grêmio da escola,
depois presidência de todas as representantes de todas as escolas do meu bairro, que era na Zona Oeste do Rio, depois representante de todas as escolas municipais do Rio de Janeiro, e então eu fui escolhida prefeita mirim. Essa experiência, eu tinha 11 anos de idade, então o senhor imagina como aquilo para aquela menina de um território absolutamente violento, precarizado. Eu perdi, Padre Rafael, várias pessoas que eu amava, vítima da violência. Então, me deslocar de um cenário de tragédias para um cenário de poder, em que eu poderia imaginar ali que eu, mesmo uma menina, poderia dar a minha contribuição para melhorar a vida das pessoas que eu amava, foi revolucionário na minha forma de enxergar o mundo e, sem dúvida, foi crucial para eu ter me tornado a mulher que eu sou hoje, que acredita que, por iniciativas coletivas, pessoas que sempre foram ensinadas de que o poder não é para gente, como eu, como aquela menina daquela época, meus amigos de sala, que tão novos já tinham ido em enterros de colegas de sala atingidos por tiros, eu aprendi naquele lugar que nós temos, sim, condições de chegar ao poder. Como eu mencionei na nossa conversa anteriormente, eu tenho uma origem territorial e de classe que nos coloca em um lugar de contato muito doloroso com as negligências do Estado. Então, eu venho de uma favela, eu passei boa parte da minha infância ali, eu sempre estudei escola pública e era muito perceptível que a ausência de um Estado que proporcionasse políticas públicas eficazes é responsável pelo acúmulo de riqueza, pela disparidade entre os acessos que as pessoas têm aos bens e serviços e até mesmo aos seus próprios sonhos. Para o senhor ter uma ideia, eu sou a primeira da minha família a entrar numa universidade pública. Então, logo de cara, eu percebi que não era normal crianças e adolescentes enterrarem coleguinhas e amigos por causa da violência urbana. E aí você pega lá na Zona Oeste do Rio, você pega 2 ônibus, um trem, você chega na Zona Sul e a qualidade de vida é tão diferente, as pessoas, elas não têm sequer que passar tantas horas dentro do transporte público para trabalhar. Então, sobra tempo para estudar, sobra tempo para se divertir, sobra tempo para estar com a família. Tudo isso é pensado e pode ser modificado na arena da política pública. Foi por isso que eu decidi fazer ciências sociais. Eu tinha 15 anos quando eu fiz essa escolha, quando eu entrei na universidade, porque o meu entendimento, Padre Rafael, é que tudo aquilo que não é natural é possível mudar. Eu não posso mudar a cor do céu, nem do sol, nem das estrelas. Agora, aquilo que foi construído, se eu estudar, se eu tiver parceiros na minha jornada, eu consigo mudar. E as injustiças, elas não são naturais. Elas são construídas por pessoas. A fome não é natural. Para ter milhões de pessoas passando fome, tem poucas pessoas acumulando muito recurso ou gestores públicos aplicando mal o recurso público. E todas essas coisas me levaram para esse caminho da construção da política pública para reduzir as desigualdades e reduzir as injustiças. Você também participou, eu acho bonito que a gente possa trazer aqui para o nosso público compreender melhor. Você participou de uma grande pesquisa que mapeou a situação de vulnerabilidade dos jovens em Goiás. E junto com outros pesquisadores, você mostrou uma série de desafios para a política. Você acha que essa situação que você mapeou, tem parâmetro e comparação com os outros estados brasileiros? Sim, nossa, que legal o senhor trazer isso à tona. Para quem está nos assistindo, nós estamos falando do IVJ, que é o Índice de Vulnerabilidade Juvenil, uma pesquisa histórica, pioneira. Nunca o estado de Goiás tinha investido tanto em entender quais eram as principais vulnerabilidades e onde elas estavam localizadas da sua população jovem, que, segundo o Estatuto da Juventude, é quem tem entre 15 e 29 anos.
foi muito surpreendente, porque nós descobrimos que a vulnerabilidade juvenil aqui de Goiânia, do Marista, de 0 a 100, entendendo que quanto mais perto de 0, melhor é para a juventude, e mais perto de 100, pior. No Marista, que é um bairro nobre de Goiânia, de 0 a 100, a vulnerabilidade é 10,2, mais ou menos. E no Maísa, que é na saída da cidade, a vulnerabilidade é de 86. Na região noroeste, é de quase 90. Padre Rafael, é como se nós tivéssemos na nossa cidade uma Suíça e um Haiti, convivendo a poucos quilômetros de distância, separados por um muro que parece intransponível, que é esse muro das desigualdades. Então, eu mencionei o Rio, mas é porque o Rio é meio a vitrine do mundo e a gente consegue mensurar esteticamente, né, a praia e a favela, mas aqui não é diferente, muito pelo contrário. Goiânia é uma cidade profundamente desigual e a gente precisa reduzir essas desigualdades através, primeiro, de saber que elas existem, e é por isso que a pesquisa é importante, e segundo, de mobilizar recursos públicos, política pública eficaz para tornar a cidade um pouco menos desigual. Certo. Como nós falamos para o Brasil, a TV Pai Eterno está em mais de 20 capitais dos estados, é por isso que eu lembrei desse parâmetro. Mas em 2017 também, Ava, você lançou o movimento Você Não Está Sozinha, uma rede de fortalecimento de mulheres para acolher vítimas de violência a fim de encorajá-las no processo de denúncia. Eu queria saber o que uma iniciativa como essa pode ter de mensagem para as mulheres atuarem na política. Nossa, muito importante isso que o senhor traz. Só para quem está nos assistindo compreender, Você Não Está Sozinha é uma rede de encorajamento de denúncias, porque eu trabalho com educação em direitos há muitos anos e começou a me chamar a atenção e me deixar angustiada que eu chegava para palestrar numa escola, ou numa igreja, ou numa faculdade, ou seja, perfis completamente diferentes, mas sempre ao final, pelo menos uma mulher me procurava para relatar que estava sendo vítima de alguma violência, ou doméstica, ou sexual, em algum espaço da sua vida. E aí eu perguntava para ela, e você já falou sobre isso com alguém? E a resposta era quase sempre a mesma. Não, você é a primeira pessoa com quem eu estou falando sobre isso. O que me mostrou que essas mulheres estão cercadas de gente, elas estão inseridas numa família, no trabalho, na igreja, e ainda assim o sentimento de solidão delas é tão terrível que essas pessoas que estão ao lado delas é como se fosse uma multidão, elas no meio de uma multidão e ainda assim se sentindo sozinhas porque elas não sentem coragem de falar com alguém que está próximo a elas. Então elas falavam como estranha. Isso é muito, muito significativo do quão profunda e brutal é a solidão das mulheres. E essa solidão, ela não é individual, não é um sentimento que uma mulher A ou B tenha, é uma solidão política, que coloca mulheres em uma situação de achar que ninguém vai acreditar no que nós estamos dizendo, de achar que ninguém vai nos estender a mão quando nós estivermos precisando, e por isso muitas de nós, nos calamos quando experimentamos uma situação de violência. Isso é tão verdade, quantos casos nós temos de homens que são abusadores, que têm mais de 100 vítimas e ainda assim desacreditam das vítimas, sabe? Que tem... Eu dou um exemplo, aqui em Goiás a gente teve, se eu for falar no âmbito religioso, eu sou evangélica, a gente teve 2 casos de pastores que abusaram de mais de 30 fiéis e ainda são desacreditados, não só pela comunidade local, as próprias pessoas da igreja desacreditando daquelas meninas, como também o judiciário dificultando a denúncia, sabe? Verdade, parabéns, viu? Ava, eu vou pedir sua licença para fazer um rápido intervalo. Claro. Daqui a pouco a gente volta para continuar nossa conversa sobre a participação das mulheres na política com a socióloga Ava Santiago. Até já. A nova casa do
Pai é uma obra grandiosa e só é possível com a ajuda de cada devoto e evangelizador. Acesse o nosso portal paieterno.com e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização. Estamos de volta com o programa Parlatório. Num dia como o de hoje, precisávamos falar de política. Escolhemos abordar o desafio da participação da mulher na política. Estamos conversando com uma pessoa que enfrenta esse desafio com grande bravura. A socióloga Ava Santiago, vereadora de Goiânia, capital de Goiás. Ava, em 2019, você, juntamente com outras lideranças evangélicas, idealizou a criação do Núcleo de Enfrentamento da Violência Doméstica numa igreja de Goiânia. A iniciativa, que é pioneira em espaços evangélicos no Brasil, concorreu a um prêmio importante, o Inovare, na categoria de Cidadania e Justiça. Eu gostaria que você partilhasse, eu te peço, partilha com a gente essa experiência. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já fiz na vida, depois do meu filho, claro, que é minha obra-prima. Mas eu acredito que nós, e é por isso que eu sou tão grata por esse espaço aqui, nesse veículo, nós que professamos uma fé, especialmente a fé em Jesus, ela nos coloca como permanentemente inquietos com as injustiças. A injustiça tem que nos perturbar, tem que tirar a nossa paz. E isso que eu mencionei aqui, né, de que eu era muito procurada ao final das palestras, ainda sou, muitas dessas mulheres e meninas que me procuram estão em lares evangélicos. E aí eu fui identificando um traço em comum. Quando elas estão inseridas em uma comunidade de fé, e aí eu falo especificamente da evangélica, elas têm uma dificuldade maior de procurar ajuda. Elas têm uma noção de que apenas a relação com o sagrado pode ser capaz de auxiliá-las, e que se não for, então é da vontade de Deus, que é, na verdade, uma forma equivocada do ensino da Bíblia nas nossas congregações ao longo das décadas. A gente ouve muitas mulheres evangélicas que se submeteram por muitos anos a violências, assim, inomináveis, porque a Bíblia diz, e elas foram ensinadas assim, que a mulher sábia edifica a sua casa. E no entendimento delas, edificar a casa ali era aguentar a violência, quando na verdade não é, porque onde há um marido violento, já não existe mais um lar. Então a mulher não está na obrigação de edificar aquilo que não existe. Não existe uma família naquele contexto. Existe um homem violento colocando uma família em risco, que é a mulher e geralmente os filhos. Então eu fui conversando, eu brinco, eu fui barulhando a cabeça do meu pastor, e eu acho que numa relação com o nosso líder eclesiástico, o senhor sabe do que eu estou dizendo, a ovelha tem que se sentir à vontade, né, para ir lá encher os pacová da sua liderança, depois toma um cascudo, volta para casa, tudo com muita humildade, mas também líderes eclesiásticos humildes, que ouvem as suas ovelhas, que ouvem os seus liderados, têm ministérios muito mais sólidos. Então, eu fiquei enchendo a paciência do meu pastor, falando, pastor, essas mulheres crentes estão apanhando, como assim? E o meu pastor, que é um homem muito sábio, falou, Ava, você tem razão. Ele chorou conversando comigo. Ele, Ava, eu tenho refletido muito sobre isso, não dá para a gente se omitir do cuidado com essas mulheres. E aí ele me autorizou a fazer o movimento. E como foi? Nós fechamos um convênio com a Defensoria Pública do Estado de Goiás, é um trabalho muito sério. A doutora Gabriela, que coordena o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Defensoria, fez um treinamento para quase 400 pastores,
ensinando esses pastores a identificarem situações de violência e denunciarem, porque o Senhor sabe que a igreja, tanto a católica como a evangélica, como o terreiro de Umbanda, geralmente é o que a pessoa tem de maior confiança. Quando a pessoa é praticante de uma fé, o seu vínculo de fé, ele é mais forte que o vínculo que ela tem até com a instituição policial. Um crente, assim como um católico, ele se sente mais seguro procurando a igreja do que procurando uma delegacia. A gente sabe como é esse vínculo. Então, as igrejas também precisam estar preparadas para lidar com situações que não são resolvidas imediatamente com uma oração, mas precisam de intervenção policial. E foi assim que nós fundamos o primeiro núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher em uma Assembleia de Deus no Brasil. Perfeito. Olha, eu queria te agradecer pessoalmente por esse depoimento. Porque, olha, é tão confortante para a gente que professa a fé em Jesus Cristo, nosso único Salvador, conversar com alguém como eu estou conversando com você. Eu me sinto seu irmão, eu me sinto da mesa, sabe? Eu já expliquei para tanta gente, nós não somos de religião diferente, nós somos de igrejas diferentes, de congregações diferentes, mas nós somos liturgias diferentes, mas nós somos irmãos e a nossa força é muito grande porque ela vem de Jesus, nosso Salvador. Então, é muito bacana ouvir tudo que você falou. Eu agradeço muitíssimo isso, viu? Nós sempre, eu queria te ouvir muito mais, mas o nosso programa... Estou à disposição, senão hoje, tá certo. Todas as vezes que o senhor me convidar, eu volto. Tá certo. Mas a gente aqui, a gente sempre termina a nossa conversa pedindo uma delicadeza do nosso convidado, que é comentar uma citação que a gente faz. Você tem dado um testemunho tão bonito de ser uma evangélica autêntica e também procurar levantar a bandeira da laicidade. Eu vou te trazer uma palavra de ela é também uma protestante. Ela é a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris. Eu trago uma citação, vou ler e depois eu peço que você faça um breve comentário, por favor. A Kamala Harris diz assim, abre aspas, minha mãe olhava para mim e dizia, Kamala, você pode ser a primeira a fazer muitas coisas, mas certifique-se de não ser a última. Fecha aspas. E ela, de fato, é a primeira mulher negra a estar na vice-presidência dos Estados Unidos. E ela só é a primeira porque antes dela teve o Obama, que foi o primeiro homem negro. Então, essa reflexão que a mãe da Kamala faz, ela é muito importante para nós entendermos que as nossas vitórias pessoais, por mais glamurosas e revolucionárias que sejam, elas só têm um alcance amplificado para mudar o lugar em que nós estamos inseridos, se outras pessoas, a partir das nossas vitórias, puderem vencer também. Foi o exemplo que eu mencionei aqui, né? Eu me tornei, eu sou uma vereadora de mãe de filho pequeno, e eu era a primeira a levar o meu bebê para sessões. Hoje, o que você mais vê são servidoras da Câmara de Goiânia carregando seus bebês, entendendo que a política tem que ser um lugar de mais ternura para as mães e suas crias, e é fundamental que a nossa experiência ela seja capaz não só de inspirar as pessoas no campo do bom ânimo e do espírito, mas que deixem a porta mais aberta do que a porta que a gente pegou, porque isso significa que nós conseguimos consolidar um outro parâmetro. E é tão especial criar novos parâmetros que sejam mais justos do que aqueles que nós recebemos na nossa chegada, e é com isso que nós temos nos comprometido. Aliás, é isso que o Evangelho de Cristo nos ensina, não é mesmo? Então, que bela citação, que presente que vocês me deram de me permitir comentar isso. Obrigado, viu? É uma delícia conversar com você. Você é uma pessoa muito agradável, inteligente, articulada, e eu desejo o melhor de tudo, especialmente que você continue com essa coragem, com essa clareza que a fé te proporciona, mas também que o seu compromisso social te proporciona. Ava Santiago, muitíssimo obrigado pela sua presença em nosso programa.
Até a próxima, e eu faço um especial apelo a quem está nos assistindo. O mundo não acaba com a eleição, muito pelo contrário, ele deixa para nós, especialmente adeptos da fé cristã, um desafio de reconciliar relações, de refundar vínculos e de permitir que as nossas semelhanças triunfem sobre as nossas diferenças. Até a próxima. Perfeito, um abraço. Nós encerramos assim essa conversa nesse domingo especial, segundo turno das eleições, agradecendo também a sua presença, a sua companhia no nosso programa. Obrigado, um abraço e até a próxima.